Na última oportunidade, nós comentamos no sermão de Jesus lá no monte sobre a fidelidade na palavra, onde ele fala que nós não devemos jurar, que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Agora ele continua falando sobre a questão da vingança, não retribuir às pessoas que nos agridem, no caso aqui é mesmo fisicamente, a não reagirmos com a mesma atitude e ação. E no versículo 38 até o 41 do capítulo 5 de Mateus, ele diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vai com ele 2. Então, nesse caso aqui, Jesus está falando numa realidade em que o cristão e a igreja vivem num regime anticristão, antagônico à igreja, né? Um regime que persegue a atividade religiosa do cristão. Não está falando numa realidade do Estado de Direito. Aqui ele está falando da pessoa que não tem para quem apelar. A autoridade que deve defendê-la, protegê-la, ela está do lado dos opressores. Nesse caso, então, é melhor ter uma reação de concessão, né? De resignação, para evitar um sofrimento ainda maior, um prejuízo ainda maior. Agora, quando se fala do Estado de Direito, onde então as autoridades são constituídas, existem as instituições, né, legais, e Paulo diz lá em Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 4, que a autoridade é instituída por Deus para proteger a sociedade, proteger o cidadão, elogiar a sua ação moralmente correta e promover-lhe o bem, né? A proteção, e punir os criminosos. Então, nesses casos, aqui, como eu já disse, num Estado de Direito, onde as instituições respeitam os direitos da pessoa, então, nesse caso aí, não Paulo diz que nós devemos agir de maneira honesta, obedecendo às autoridades, às leis, para que nós possamos ter dela o apoio, o louvor e a proteção, né? Então, nesse caso aí, nós temos direito de recorrer à justiça para a nossa defesa, para fazer valer os nossos direitos, né? A nossa proteção. E eu vou citar o próprio exemplo de Paulo. Temos 2 casos. Antes, porém, quero citar o caso que Jesus disse: dai a César o que é de César, né, e a Deus o que é de Deus. Quando fala dar a César o que é de César, ele está falando que nós temos o direito de recorrer a César, que representa o Estado, né? O Estado que tem a instituição que deve defender o cidadão. Muito bem. Paulo, certa vez, quando ele estava lá em Filipe, ele havia ali com Silas pregando o evangelho, e havia ali uma moça possessa de demônio que tinha um espírito adivinhador. Então, depois de vários dias, ela perturbando ele expulsou o demônio e ela não teve mais poder de adivinhar. E o dono daquela escrava, daquela moça, ficou tão revoltado que incitou a multidão na cidade, e Paulo e Silas foram presos e levados à praça pública e apresentados ali aos magistrados, vamos dizer assim, às autoridades, o delegado, e eles então mandaram rasgar as roupas de Paulo e Silas e foram cruelmente açoitados com varas, depois lançados na prisão. E depois de lançados na prisão, foram presos no tronco. O tronco era 2 peças de madeira, né, lavradas, que tinha ali aqueles cortes na parte de baixo e de cima. De um lado era fixado por uma dobradiça, e
Então, naqueles cortes, e do outro lado tinha uma espécie de cadeado. Então, erguia aquela parte de cima e punha as pernas do preso ali dentro, naquela cava, e vinha a outra de cima com a cava de cima e formava ali um orifício, né? Vamos dizer assim, um buraco que cabia a perna, mas não podia tirar o pé, ficava preso. Eles estavam ali, todo ensanguentado, né? Depois daquelas varadas. Mas diz que à meia-noite Paulo e Silas começaram a louvar a Deus e a orar, né? E então houve a intervenção divina, um terremoto, toda a prisão ali se tornou aberta, as correntes caíram e eles então permaneceram ali, né? O certo é que até o carcereiro se converteu, mas no outro dia as autoridades, ficando sabendo do que havia acontecido com eles, pediram ao carcereiro que soltasse eles e mandasse ir embora. Paulo então disse, não, assim não. Sem um processo formal, nos prenderam e nos açoitaram em praça pública, sendo nós cidadãos romanos. Nós temos esse direito, porque no Império Romano havia algumas províncias em que ali havia o direito de cidadania romana, que quando a pessoa nascesse, já nascia com esse direito. Outras não. E Paulo havia nascido, e Silas na Ásia, ali, né, em Tarso da Cilícia, que tinha esse direito, né? Então, quando as autoridades ficaram sabendo desse fato, que eles eram cidadãos romanos, isso poderia acarretar não só a destituição do cargo deles, mas punição de pena de morte, né? Eles temeram, aí chegaram tão bonzinhos e pediram desculpa, e aí Paulo, então, e Silas prosseguiram a sua viagem. Outro caso é quando ele, já na última viagem missionária dele, a terceira, ele foi para Jerusalém, estava ali, né, já planejando ir para Roma. E enquanto estava no templo, os judeus que vieram para a Páscoa, lá da Ásia, que era inimigo e perseguiam ele, perceberam que ele estava ali e criaram um tumulto tão grande, e então prenderam ele, tiraram para fora do templo e começaram a espancar. Então vieram os soldados romanos e o comandante e prenderam ali, eles cessaram aquele tumulto e prenderam Paulo. E naquela hora, então Paulo tentou explicar e a multidão começou a ouvir, mas de repente ela tornou a ficar furiosa. Aí o comandante mandou levar Paulo para a fortaleza, que ficava ali perto do templo, e que ele fosse interrogado sobre tortura, né? Açoitados. Quando estava amarrando ele com correias, aí Paulo disse, escuta, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem antes ser condenado, né? Aí o centurião assustou e falou com o comandante, segundo esta Bíblia que estou usando, né, a NAA, diz, comandante, o que o senhor está fazendo? Esse homem é cidadão romano. Então ele veio depressa e perguntou, você é cidadão romano? Ele disse, sou. Pois é, e ele disse, a mim custou uma grande soma de dinheiro para eu conquistar esse título, porque ele não tinha nascido numa província que tinha esse direito natural. E Paulo disse, eu tenho por direito de nascença. Então ele temeu e soltou Paulo, e a partir daí teve todo aquele processo, e ele foi protegido, né, nas defesas. E por último, quando as autoridades em Jerusalém queriam que ele, lá em Cesareia, que ele fosse devolvido para ser julgado lá, mas era para ser assassinado, ele discursou diante ali da autoridade, né, do rei, que ele disse. Então, quando o rei ali disse, você quer ir a Jerusalém? Ele disse, não, eu estou diante de um tribunal de César, então eu apelo para César. Ele apelou e foi levado para Roma, né? Portanto, aí ele foi julgado e protegido. Portanto, no Estado de Direito, o crente, o cristão, pode recorrer à justiça e denunciar o seu agressor, e não oferecer, aí, como diz Jesus, a face. A outra face aí é a da lei, né? Oferecer a face da lei, a justiça.